Bom dia, joia preciosa do Senhor. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de pensar no celular, nas mensagens, nas contas, nas tarefas e problemas que já estão batendo a porta, eu quero que você faça uma coisa simples aí onde está. Respire fundo e perceba que você está vivo, o coração está batendo, o ar está entrando e saindo dos seus pulmões, e isso já é um milagre. Este é o nosso momento de oração da manhã de hoje, um tempo separado para falar com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa. Talvez você tenha acordado com a mente acelerada, pensando em tudo que precisa resolver. Talvez tenha acordado cansado, como se a noite não tivesse sido suficiente para renovar suas forças. Ou, quem sabe, você acordou com aquele aperto no peito, com lembranças do que deu errado, com medo do futuro ou com culpa por decisões que você tomou no passado. Seja qual for o seu estado agora, eu quero te lembrar de uma verdade. Deus não se assusta com o que você sente. Ele conhece o seu coração por inteiro e mesmo assim escolheu te amar. A grande questão é que, muitas vezes, o que mais nos atrapalha não é o que acontece fora de nós, mas o que acontece aqui dentro, no coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso e doentio. Em outras palavras, se a gente seguir apenas aquilo que sente, se a gente se deixar levar pelo impulso, pelo desespero, pela carência, pela ansiedade, vamos acabar tomando decisões que ferem a nossa própria alma. Quantas vezes você já pensou assim: eu sabia que não era o certo, mas não conseguia esperar? Quantas vezes já trocou algo de longo prazo por um alívio rápido de curto prazo? Hoje, nesta oração da manhã, Deus te chama a olhar para isso com sinceridade, não para te condenar, mas para te curar. O Senhor conhece os momentos em que você agiu como Saul, tentando resolver tudo na força do seu braço, com medo de perder o controle. Ele também conhece os momentos em que você agiu como Esaú, trocando algo precioso por um prato que só matou a fome de um instante e deixou um gosto de arrependimento depois. E mesmo assim, Ele te chama para perto nesta manhã. Pode ser que você esteja justamente vivendo as consequências de decisões assim. Pode ser que você tenha se precipitado em um relacionamento, em um negócio, em uma escolha financeira, em uma mudança brusca, em uma palavra que saiu da sua boca sem filtro. Talvez você tenha olhado para trás muitas vezes perguntando: por que eu fui fazer isso? Por que eu não esperei mais um pouco? E o inimigo tenta usar isso para te prender na culpa, dizendo que é tarde demais, que não tem mais volta, que Deus não tem mais nada com você. Mas isso é mentira. O que a palavra nos mostra é que Deus é especialista em recomeços. Ele não apaga a história, mas redireciona o caminho. Ele não faz de conta que nada aconteceu, mas pega até os nossos erros e, quando nos arrependemos de verdade, transforma em lições, em amadurecimento, em testemunho. O que não dá é para viver preso para sempre no dia em que você errou. O passado já está escrito, mas o hoje ainda está aberto diante de Deus. E é por isso que esta oração da manhã é importante, porque cada amanhecer é uma chance nova de alinhar o coração com a vontade do Senhor. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Um tempo em que parece que nada anda. Um tempo de espera, de silêncio de Deus, de portas fechadas. Às vezes o deserto não é castigo, é proteção. O povo de Israel saiu do Egito com promessas, mas também com um coração impaciente. Quando tudo parecia demorado, murmuravam, questionavam, queriam voltar para trás. A Bíblia diz que eles creram nas promessas e cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que Deus tinha feito e não esperaram pelo plano do Senhor.
Isso também acontece com a gente. Talvez você tenha começado animado, cheio de fé, cheio de expectativa. Viu Deus abrir algumas portas, fazer alguns milagres, dar alguns livramentos. E isso encheu o seu coração de esperança. Mas o tempo passou. Algumas respostas demoraram. Algumas coisas saíram do controle. E o coração foi se enchendo de ansiedade. A fé você ainda tem, mas a paciência está ferida. O problema não é que você não acredita em Deus, é que a dor, a espera e o medo fazem você querer ajudar Deus a resolver mais rápido. E é justamente aí que nascem as decisões precipitadas. Nesta manhã, Deus te convida a fazer algo que vai na contramão da lógica humana, desacelerar por dentro, antes de sair resolvendo tudo, antes de dizer sim ou não para aquilo que está te pressionando, antes de responder mensagens, antes de tomar atitudes definitivas movidas pelo impulso. Deus te chama para um lugar de rendição. Ele está dizendo ao seu coração: espera em mim, eu sei o que estou fazendo. Não troque aquilo que eu preparei para a sua vida por um alívio passageiro. Talvez você olhe ao seu redor e veja pessoas avançando, conquistando coisas, se exibindo, parecendo estar anos-luz à sua frente. A comparação é uma armadilha que rouba a paz e empurra a gente para decisões erradas. Mas hoje, nesta oração da manhã de hoje, o Senhor está chamando você para um tipo diferente de vida. Uma vida guiada pela voz de Deus, não pela pressão do relógio, não pela ansiedade do coração, não pelo medo de ficar para trás. Joia preciosa do Senhor, eu quero que você faça um exercício rápido antes de orarmos. Pense em áreas da sua vida em que você se sente pressionado. Finanças, relacionamento, decisões profissionais, família, saúde, futuro. Em qual dessas áreas você sente mais vontade de resolver com as próprias mãos? Porque parece que Deus está demorando. Traga isso à sua mente agora. Não para te desesperar, mas para colocar diante do Senhor. Esta oração da manhã é um convite. Ao invés de acordar já tomando decisões, você vai acordar entregando decisões. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que tudo dava errado porque você não tinha fé suficiente. Mas, em muitos casos, o problema nem é fé, é pressa. Não é falta de promessa, é falta de espera. E Deus, como Pai perfeito, não vai te dar aquilo que você pede se isso vai te afastar dele, se isso vai deformar o seu coração, se isso vai destruir aquilo que ele está construindo em você. Ele prefere demorar para responder um pedido do que te entregar algo que te arraste para longe da presença dele. Ao mesmo tempo, Deus não te quer refém do passado. Se você errou, se precipitou, se deixou levar por impulsos, se perdeu coisas importantes, hoje não é dia de se afundar em culpa. Hoje é dia de apresentar essas feridas ao Senhor e pedir que Ele cure, reorganize, restaure e te ensine a viver de um jeito diferente daqui para frente. O Deus que te corrige é o mesmo que te abraça. O Deus que te confronta é o mesmo que te acolhe. Ele não joga você fora, Ele te chama para perto. Então agora, se você puder, onde estiver, feche os seus olhos por alguns instantes. Se estiver em um lugar em que não pode fechar os olhos, apenas incline o seu coração. Este é o momento em que vamos transformar tudo isso em oração. Não é um discurso bonito, é conversa com Deus. Não é religiosidade, é sinceridade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me uno a esta vida preciosa que está orando comigo agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que ela abrisse os olhos para mais um dia. Obrigado porque, mesmo com todas as lutas, o Senhor sustentou a mente, o corpo e o coração até aqui. Obrigado porque esta joia preciosa do Senhor não está ouvindo esta oração por acaso.
Foi o Senhor que a conduziu até aqui, porque o Senhor tem algo específico para tratar dentro dela. Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Um coração que muitas vezes foi dominado pela ansiedade, pela pressa, pela carência, pela vontade de ver tudo resolvido logo. Um coração que nem sempre soube esperar, nem sempre soube confiar em silêncio, nem sempre soube dizer não para aquilo que parecia tão urgente, mas que na verdade era apenas um atalho perigoso. Senhor, nós confessamos que muitas vezes nos comportamos como aquele povo no deserto, que viu milagre, viu livramento, viu o mar se abrir, mas logo se esqueceu e passou a reclamar, a murmurar, a colocar o foco mais nas dificuldades do que na fidelidade do Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que olhamos para as circunstâncias e concluímos que o Senhor tinha nos abandonado. Perdoa-nos pelas vezes em que agimos como Saul, tentando resolver tudo com nossas próprias mãos, sem esperar pelo tempo da tua resposta, sem respeitar os limites que o Senhor estabeleceu, movidos mais pelo medo de perder pessoas, posições ou oportunidades do que pelo desejo de obedecer ao Senhor. Perdoa-nos pelos momentos em que trocamos o que era precioso por aquilo que era imediato, como Esaú, que vendeu o seu direito por um prato que só alimentou por alguns minutos. Meu Deus, nesta manhã nós colocamos diante de Ti cada decisão precipitada que fizemos, cada relacionamento em que entramos sem Te consultar, cada negócio que assumimos, movidos pela ganância ou pelo medo, e não pela direção do Senhor. Cada palavra dura que lançamos quando estávamos dominados pela emoção. Cada atitude que hoje traz consequências, dor ou arrependimento. Nós sabemos que não podemos voltar atrás no tempo, mas podemos Te entregar o hoje. Então, Pai, pega nas Tuas mãos o hoje desta pessoa que ora comigo. Pega o que sobrou, pega os cacos, pega as feridas, pega os danos e começa a reescrever histórias a partir da Tua graça. Senhor, eu peço cura emocional para essa joia preciosa do Senhor. Cura da culpa que paralisa, cura da vergonha que faz ela se afastar da Tua presença, cura do medo de tentar de novo, de confiar de novo, de esperar de novo. Coloca bálsamo sobre os arrependimentos sinceros, onde houver um coração contrito, quebrantado, reconhecendo que errou, que se afobou, que se precipitou, entra com a Tua misericórdia. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ao contrário, o Senhor se aproxima, abraça, restaura, fortalece. Pai, nós também Te pedimos hoje sabedoria. Sabedoria para não repetir as mesmas escolhas. Sabedoria para identificar quando um desejo é saudável e quando já se tornou gula da alma, aquele apetite descontrolado que não sabe ouvir um não. Sabedoria para perceber quando é hora de agir e quando é hora de apenas permanecer firme, calado, esperando no Senhor. Sabedoria para proteger o nosso coração dos extremos, nem fé sem ação, nem ação sem direção. Deus, visita agora as áreas em que esta pessoa se sente mais pressionada. Se é na área financeira, visita as contas, as dívidas, os medos. Tira, Senhor, a vontade de resolver tudo de qualquer maneira, entrando em negócios duvidosos, em esquemas enganadores, em atalhos perigosos. Dá a esta pessoa disciplina, constância, temor, responsabilidade e direção. Que ela não se curve diante da tentação do dinheiro fácil, mas escolha viver debaixo da Tua provisão, mesmo que o processo pareça mais lento. Se a pressão está na área sentimental, Pai, visita o coração carente, solitário, inseguro. Livra esta joia preciosa do Senhor de entrar ou permanecer em relacionamentos que não vêm de Ti, que adoecem, que sugam, que aprisionam. Que ela não troque a Tua paz por companhia tóxica,
que ela não troque o teu cuidado por migalhas de atenção. Dá coragem para dizer não ao que não é do Senhor, mesmo que isso doa num primeiro momento. Coloca no coração dela a certeza de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que no início pareça estranha ou difícil. Se a pressão está na família, Pai, visita lares em conflito, casamentos cansados, pais e filhos distantes, onde houver desejo de jogar tudo para o alto, de tomar decisões definitivas, movidas pela raiva ou pelo cansaço, entra com o teu espírito antes que palavras sejam ditas e atitudes sejam tomadas. Que esta oração da manhã sirva como freio, como alerta, como cuidado do Senhor, antes que algo seja quebrado sem volta. Traz diálogo onde só havia silêncio duro, traz sabedoria onde só havia impulsividade, traz calma onde só havia gritos. Se a pressão está na mente, Senhor, visita agora quem acorda todos os dias com pensamentos de desistência, com vontade de sumir, com autossabotagem, com ansiedade que aperta o peito e faz tudo parecer sem sentido. Sopra sobre essa mente, Espírito Santo. Acalma os pensamentos, organiza as emoções, quebra as fortalezas de pensamento que dizem que nunca vai mudar, que nada vai dar certo, que o erro do passado define quem a pessoa é. O Senhor é Deus de novas histórias, não de rótulos permanentes. Pai querido, nesta manhã nós também queremos te agradecer, porque, apesar de tudo o que fizemos, o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelos livramentos que percebemos e pelos livramentos que nunca soubemos que existiram. Obrigado pelos nãos que doeram, mas que hoje entendemos que foram proteção. Obrigado pelos caminhos que o Senhor fechou, pelos atrasos que nos impediram de entrar em armadilhas, pelas portas que nós queríamos que se abrissem e que o Senhor manteve trancadas por amor. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tomamos atalhos errados, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não para nos destruir, mas para nos trazer de volta. Obrigado porque, se estamos ouvindo esta oração da manhã, é sinal de que o Senhor ainda nos chama, ainda nos puxa de volta, ainda nos quer perto, ainda tem planos, ainda vê valor em nós. Por isso, Deus, nesta manhã nós queremos colocar o nosso coração debaixo da Tua autoridade. Queremos dizer com sinceridade: Senhor, eu não quero mais ser levado por qualquer vontade. Eu não quero ser escravo da minha carência, da minha pressa, do meu medo, do meu desejo de agradar pessoas. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Ensina-nos a decidir antes de ser tentados. Decide junto conosco hoje que tipo de vida queremos viver para que no dia mau não sejamos facilmente arrastados. Senhor, coloca em nós o espírito de perseverança, que a nossa fé não seja apenas um brilho de começo, mas uma constância até o fim. Que a gente não seja como aqueles que começam animados, mas diante do primeiro silêncio já voltam atrás. Que sejamos daqueles que mesmo chorando permanecem, mesmo cansados permanecem, mesmo sem entender tudo permanecem, porque pasas sabem em quem tem crido. E enquanto o teu tempo não chega, enquanto as promessas ainda não se cumprem por completo, enquanto a resposta ainda não veio, dá-nos a graça de viver bem o durante, de viver o processo sem destruir o que o Senhor está construindo. Que esta joia preciosa do Senhor, que ora comigo agora possa, ao longo deste dia, lembrar desta oração da manhã e dizer não para aquilo que é apenas prato de lentilhas, para aquilo que só mata uma fome emocional de pouco tempo, mas cobra
caro depois. Pai amado, eu coloco esta vida nas tuas mãos. Dirige cada passo, cada decisão, cada conversa importante que ela tiver hoje, que antes de responder mensagens decisivas, antes de dar respostas que podem mudar trajetórias, ela se lembre de parar um momento e falar contigo. Que a oração deixe de ser apenas um pedido de socorro depois que tudo deu errado e se torne um hábito diário de consulta antes de agir. Que esta manhã seja marcada como um recomeço, um divisor de águas, que a partir de hoje esta pessoa comece a experimentar uma nova forma de se relacionar com o Senhor e consigo mesma, com mais calma, mais confiança, mais obediência, mais sabedoria. E que lá na frente, quando ela olhar para trás, reconheça que foi neste tempo de oração da manhã que o Senhor começou a alinhar o coração, curar as feridas e ajustar o rumo da caminhada. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Mesmo quando não sentimos nada diferente na hora, ainda assim cremos que algo está acontecendo no mundo espiritual. O Senhor está trabalhando em lugares que os nossos olhos não alcançam. O Senhor está mexendo em situações que parecem paradas. O Senhor está tocando em áreas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Em nome de Jesus, nós entregamos este dia, este coração, estas decisões e este futuro nas tuas mãos, confiando não no que sentimos, mas no que o Senhor é. Fiel, justo, bom e perfeito em tudo que faz. Amém. Meu Deus amado, antes de encerrar esta oração da manhã, eu quero colocar mais uma vez esta joia preciosa do Senhor diante de ti. Tu sabes exatamente o peso que ela está carregando. Tu conheces as pressões que ninguém vê, os pensamentos que ninguém conhece, as lágrimas que caem no travesseiro quando todos já estão dormindo. Pai, em nome de Jesus, envolve essa vida, agora com uma presença tão real, tão doce, tão forte, que ela perceba que não está sozinha, que há um Deus vivo caminhando com ela neste dia. Senhor, fortalece as pernas cansadas, firma os pés desta pessoa no caminho certo, alinha os pensamentos dela com a tua verdade. Quando o coração quiser correr na frente, que o teu Espírito Santo lembre tudo o que foi orado aqui. Quando a ansiedade bater, que ela se recorde desta oração da manhã. Respire fundo e diga dentro da alma que vale mais esperar no Senhor do que estragar o que o Senhor está preparando com tanta perfeição. Pai, eu também oro pelas promessas que o Senhor já liberou sobre esta vida. Promessas sobre a casa, sobre a família, sobre a vida sentimental, sobre o ministério, sobre as finanças, sobre a saúde emocional. Que nenhuma decisão precipitada roube o que o Senhor desenhou para ela. Que nenhuma conversa impensada, nenhum relacionamento tóxico, nenhum convite sedutor que não vem de ti, consiga tirar esta pessoa do centro da tua vontade. Coloca um freio espiritual em tudo aquilo que vem apenas para distrair, atrasar, derrubar ou contaminar o coração. Eu peço, Espírito Santo, que hoje seja um dia diferente, que ao longo das horas essa joia preciosa do Senhor sinta toques sutis da tua parte, né? Um versículo que vem à mente, um livramento no trânsito, uma palavra que confirma algo, uma porta que não se abre porque o Senhor está protegendo, um pensamento de paz no meio da aflição. Que ela olhe para esses detalhes e reconheça que o Senhor está presente, mesmo quando parece silencioso. Que esta oração da manhã funcione como um lembrete constante de que o Senhor é Deus de processos, de tempos, de cuidado, e que tudo que vem do Senhor chega na hora certa. E se em algum momento, hoje, pensamentos de desistência tentarem dominar, eu te peço, Pai, entra com mão forte. Que essa pessoa sinta um impulso de orar de novo, de dobrar os joelhos,
de colocar uma nova oração para ouvir, de abrir a tua palavra, em vez de se entregar ao desânimo. Não permita que o dia termine da mesma forma que começou. Que termine mais leve, mais confiante, mais consciente de que vale a pena permanecer firme. Nós consagramos esta manhã, este dia e este coração ao Senhor. Que esta oração continue ecoando por dentro, mesmo depois que a voz se calar. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. Agora, joia preciosa do Senhor, não saia deste vídeo ainda. Eu quero falar diretamente com você. Se essa oração da manhã falou com o seu coração, se em algum momento você sentiu Deus te corrigindo, te abraçando, te lembrando de decisões que você não quer repetir, eu quero te pedir um ato de fé e de compromisso. Assim que terminar este vídeo, desce aqui nos comentários e escreve uma frase simples, mas cheia de verdade. Escreva: hoje eu escolho esperar em Deus e não trocar a promessa por atalhos. Quando você escreve isso, você não está apenas deixando um comentário qualquer. Você está registrando uma decisão diante de Deus. Você está reforçando dentro de você o que o Espírito Santo já começou a trabalhar. E além disso, as suas palavras vão alcançar outras pessoas que estiverem lendo. Talvez alguém entre hoje aqui totalmente perdido, sem forças. E ao ler o seu comentário, seja fortalecido, entenda que não está sozinho nessa luta de aprender a esperar. Se esta oração te ajudou, também te peço com muito carinho que confirme o seu gostei neste vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que esta oração da manhã é um conteúdo que edifica, que abençoa famílias. E assim ele começa a recomendar para mais pessoas que estão precisando de uma palavra como essa. Um simples clique seu pode ser a ponte para que essa oração chegue até alguém que estava decidido a tomar uma atitude precipitada hoje. Eu quero te convidar também a compartilhar esta oração com seus familiares e amigos. Envia para aquela pessoa que você sabe que vive agindo por impulso, que sofre com ansiedade, que sempre diz que está cansada de esperar. Envia nos grupos da família, para alguém especial, nas suas redes, no status. Deixa Deus te usar como canal de socorro logo no começo do dia. Às vezes a decisão de alguém é mudada por causa de uma oração da manhã que chegou na hora certa. E por favor, não esqueça de olhar com atenção a descrição deste vídeo. Ali embaixo eu deixei um recado especial para você. Uma direção importante para o seu crescimento espiritual. Pode ser um conteúdo extra, uma orientação, um material que vai te ajudar a praticar tudo o que falamos aqui sobre fé, espera, cura interior e decisões guiadas por Deus. Leia com calma, porque muitas vezes o Senhor continua falando com a gente nos detalhes que quase passamos correndo. Se você ainda não faz parte dessa família de oração, aproveita e se inscreve no canal. Ative as notificações para receber sempre as próximas orações da manhã, da noite e as mensagens de fortalecimento para o seu dia. Assim, você não caminha sozinho. Todos os dias vamos estar juntos, colocando o coração diante de Deus e aprendendo pouco a pouco a viver guiados pela vontade dele. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Que Ele te dê discernimento para dizer não ao que é atalho e sim ao que é promessa. Que Ele renove as tuas forças, acalme a tua alma, proteja a tua casa e guarde cada passo que você der. Se você crê, escreva mais uma vez em fé aí no seu coração. Meu coração escolhe esperar em Deus hoje. Agora vai lá, olha a descrição com atenção, deixa teu comentário de fé, confirma o gostei e compartilha esta oração da manhã com alguém que precisa.
E lembre-se, você é joia preciosa do Senhor.